Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia, obrigado por ter vindo ao nosso encontro diário aqui no Canal Rural. Como é que estão as coisas aí na sua cidade, hein, em relação ao coronavírus? Por aqui um pouco complicadas, né? Inclusive você vai ver hoje um programa um pouquinho diferente. A gente está produzindo nossas entrevistas todas pela internet para evitar aí o contato, né, entre as pessoas. Não que alguém esteja com sintomas da doença, mas justamente para evitar. E se você puder fazer isso também aí na sua casa, na sua vizinhança, no seu bairro, né? Evitar o contato físico, se manter em casa, se cumprimentar de longe, sem o toque, né? Sem o abraço, sem o aperto de mão, sem o beijo, é melhor, viu? Vamos continuar com o nosso programa então, aliás, começar com as notícias do nosso setor. As vendas de carne de frango seguem movimentadas no mercado interno, na maioria das regiões acompanhadas pelo CPEA. Segundo pesquisadores, o que atrapalha o ganho no faturamento é o custo da ração, que sobe por causa do milho mais caro. Quanto às exportações, segundo o relatório parcial da SESEX, que é a Secretaria de Exportações do Ministério da Economia, nos primeiros 5 dias úteis de março, a média diária foi de 17 mil toneladas. Volume 2,9% menor que o de fevereiro, mas alta de 4,6% em relação à de março do ano passado. No Brasil, já aumentou 5% aí o volume embarcado nos últimos 12 meses. Já o principal concorrente nosso, né, os Estados Unidos, não cresceram nem 0,5%. De acordo com o USDA, o Departamento de Agricultura americano, o acumulado em 12 meses foi de 11 mil toneladas, com 3.232.000 toneladas. O maior volume acumulado em um período de 12 meses por lá foi em 2014. As exportações de carne suína in natura do Brasil renderam 43 milhões de dólares na primeira semana de março. O preço médio diário ficou em 2.453 dólares. Na comparação com março do ano passado, aumento de 68%. Analistas da Safras e Mercado contam que a desvalorização da moeda brasileira torna o produto atrativo no exterior. Mas vale destacar que a logística mundial sofre graves consequências do coronavírus. Nem todos os portos operam com total força de mão de obra, principalmente na China, né? Inclusive, as taxas de frete só aumentam. Uma das principais transportadoras de contêineres do mundo, que é a Blue Water Shipping, da Dinamarca, já tabelou alta de 200%. Vamos conversar sobre esse assunto com a jornalista e economista Roberta Páffaro. Ela conversa com a gente, então, via internet. Roberta, acabei de falar aqui uma das consequências aí, né, por conta do coronavírus. Explica um pouco para a gente, você que está aí em meio, né, ao mercado financeiro sempre, para o pessoal de casa entender mesmo, né? Por que com uma situação como essa, por exemplo, quando esse surto, né, de um dia para o outro, aumenta o número de pessoas infectadas, aí o mercado já entra em polvorosa, né? Ou ao contrário, o mercado tenta se estabilizar. Por que isso acontece? Bom dia para você. Bom dia, Pablo. Um prazer estar aqui com vocês. E realmente é uma situação atípica. E quando a gente tem uma situação atípica de incerteza muito grande, o mercado reage também. Porque é o pânico, do mesmo uma maneira simples da gente olhar isso. Quando a gente vai à farmácia e vai procurar o álcool em gel, que a gente tem que ter com a gente, por precaução, por causa do coronavírus, o álcool em gel está mais caro. Se é que a gente encontra. Aqui nas farmácias de São Paulo já tá difícil de encontrar álcool em gel. Então, assim, quando tem esse pânico, essa incerteza, muita gente vai lá, o que faz? Vai lá, quando acha na farmácia, comprar 10. Tem necessidade? Vai utilizar 10? Não, não vai. Só que aí, em compensação, a outra pessoa que vai precisar comprar, já não tem mais.
ou se tiver, o preço está muito mais alto. Então, se a gente começar a pensar nessa lógica, isso também se aplica ao mercado. O que a gente tem hoje em dia? A gente tem uma incerteza muito grande. A China retraindo a economia por conta do coronavírus. E a economia global reagindo a isso. Quando a gente olha para a China, que é o nosso maior comprador, por exemplo, de produtos agrícolas, cerca de 36% de toda a nossa produção agrícola, da agropecuária, vai para a China. Então, é muito grande, é um impacto muito grande. Se a gente olhar só para a soja, por exemplo, 70% da soja que a gente produz vai para a China. Se eles diminuem a demanda, já tiveram um impacto grande o ano passado por conta da gripe suína. Diminui a demanda dessa vez por conta do coronavírus, que ainda não se sabe como controlar isso. Essa incerteza reflete no mercado. Consequentemente, vai ter gente entrando no mercado e falando: nossa, o que está acontecendo agora? Eu preciso comprar, eu preciso vender. Essa incerteza de entrar ou sair no mercado, se posicionar no mercado no momento certo, para que não tenha esse impacto também dentro do rendimento da carteira de cada um deles. E é justamente uma bola de neve que a gente pode falar, Roberta, porque daí a gente tem notícias, por exemplo, lá dentro da China, né? A produção deles industrial caiu 13,5% em janeiro e fevereiro na comparação com os 2 primeiros meses do ano passado. Investimentos privados por lá caíram 26%. E aí, por conta dessa demanda deles mais baixa, todo mundo fica desconfiado, também não quer investir lá, fica tudo parado. A China, por exemplo, quando a gente vê o reflexo, quando a China cresce, quando tem um crescimento, você pode ver que ela vai demandar muito mais. A gente está falando do país mais populoso do mundo. Ele vai demandar mais do quê? Vai demandar mais metais, vai demandar mais energia. Consequentemente, todos esses produtos estão atrelados também ao crescimento da China, quando a gente olha para lá. Então, se a China não está crescendo, está retraindo, vai precisar de quê? Menos energia, vai precisar de menos petróleo, porque a gente já está com problema com a questão da produção de petróleo. Quando a gente fala aí da Arábia Saudita, da Rússia, que estão falando que não vão diminuir a produção, que vão continuar a todo vapor, só que a demanda está caindo. Se a própria China não vai realmente está caindo, a economia dela está retraindo, consequentemente ela vai precisar de menos produtos. Comer ainda vai precisar. Então a gente ainda tem uma vantagem muito grande, ainda que os nossos produtos ainda são mais baratos para a China para comprar, nossos produtos agrícolas. Embora tenha essa primeira fase da guerra comercial, em que a China se comprometeu a comprar produtos agrícolas dos Estados Unidos. Então, a gente vai ver que tem muita incerteza ainda. A gente não sabe se eles vão cumprir com esse acordo. Até porque ainda é imensurável esse impacto lá dentro para eles do coronavírus. Eles dizem que agora está melhor, mas ainda os portos ainda estão refletindo, como você até mencionou antes aí, Pablo, que realmente o preço, o portuário está aumentando muito. Então, é um impacto realmente, é um reflexo desse coronavírus, dessa incerteza que traz pânico para o mercado e traz um pânico geral de uma maneira para a economia, né? E até aí o dólar aí se valorizando, né? O real se desvalorizando. Aqui no Brasil, por exemplo, para a pecuária, a compra de insumos acaba ficando bem mais cara, né? Para venda pode ser que ajude um pouco, nem sempre também, né? Você pode até contar um pouco para a gente como é que você vê com esse dólar aí a R$5, né? Praticamente, já bateu ali, né? Quem ganha e quem perde aqui no Brasil na nossa produção agrícola? O dólar a R$5, por exemplo, quando você está olhando já para a próxima safra, a questão de insumos são negociados em dólar. Então, consequentemente, para o produtor agrícola, o insumo vai ficar mais caro. Mas a venda, por exemplo, a gente já tem a venda dessa safra nossa de soja, por exemplo, 60%, 70% já está vendida. Então, quando ainda o remanescente que eles têm, eles podem aproveitar esse momento para vender e ter um benefício com o dólar, já que a soja está em queda. O valor da soja está realmente agora mais baixo, o valor de soja Chicago, se a gente for olhar. Mas tem uma oportunidade aí para aproveitar esse dólar batendo a casa dos 5. Então, é uma oportunidade boa para vender agora, nesse momento. Então, para o produtor rural, quando ele olha,
o insumo fica mais caro. Então, tem que ter um planejamento financeiro. Então, é o momento agora dele ter esse planejamento financeiro e se ele conseguir vender melhor em dólar, agora, aproveitando que está R$5 o dólar, então, se ele conseguir vender, ele já tem que se planejar para poder comprar o fertilizante dele, o insumo dele para a próxima safra e conseguir equilibrar as contas aí realmente para não ter nenhum tipo de surpresa lá na frente. Você acha que essa situação ela fica insustentável se isso durar muito tempo? Eu digo, a gente pode ter desequilíbrios ou você acha que o mercado sempre se adapta? Olha, Pablo, pelo que a gente vê, o mercado ele volta a se adaptar. Ele vai realmente. Eu creio que a gente ainda deve ver aí uns 2 meses mais complicados pela frente por conta desse aumento de número de casos que a gente vê dia a dia, principalmente no Brasil, e fecha a fronteira e impede voos. Então a economia vai sofrer já está sofrendo realmente. Então, um cancelamento de eventos, as principais feiras agrícolas do Brasil estão sendo canceladas. Então, quando a gente olha isso, realmente vai ter uma retração, vai ter um impacto. Mas eu vejo um segundo semestre que pode ser bastante movimentado. Se a gente conseguir combater esse coronavírus e seguir realmente os prazos, respeitar. Acho que a gente vive um momento que a gente precisa realmente ter consciência e respeitar e tomar todos os cuidados necessários para que isso não se avance e realmente a gente não tenha um impacto pior e consiga recuperar aí essa economia e ter um respiro no segundo semestre. O que vai demorar, porque quando a gente tem um problema, muita incerteza, a gente não sabe o que vem pela frente, a recuperação é um pouco mais lenta. Tá certo, fazer o mínimo é o que a gente está fazendo aqui, né, Roberta? Essa conversa aqui pela internet por enquanto, mas a gente espera você aqui numa próxima. Exatamente, nos vemos em breve, se Deus quiser. Tudo de bom, obrigado pelas informações, Obrigada, pela Paulo. análise. Até mais, tchau, tchau. Vamos para o intervalo e na volta a gente fala da previsão do tempo com aquele Ávila. Fique por aí, por favor. De volta agora com aquele Ávila, bom dia. Bom dia, Pablo, bom dia a todos. Vamos falar de Brasil, tempo? Vamos falar um pouquinho de Brasil e a gente tem boas notícias, principalmente para o pessoal da região sul do país. Tem um pouquinho mais de chuva aí nos próximos dias, em especial no Rio Grande do Sul. Em Santa Maria, aí nos últimos dias, a gente teve mais de 40 milímetros de chuva. A gente sabe que ainda é pouco, viu, Pablo? Porque o pessoal ali, principalmente do Rio Grande do Sul, está precisando, mas a chuva está voltando aos pouquinhos. Vamos dar uma adiantada no mapa? A gente vai ver aqui que de 24 de março a 30 de março, a gente ainda tem poucos volumes. 15 milímetros ali no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, mas a gente vai ter aos poucos aí chuva retornando para o Rio Grande do Sul em especial. Volto a dizer, volumes ainda médios, em torno de 30 milímetros no máximo. De uma forma geral, em todo o país, Pablo, a gente tem uma redução dos volumes de chuva. Mato Grosso do Sul, a boa notícia é que vai chover um pouquinho mais, 50 milímetros, e o norte de Mato Grosso também, 50 milímetros. A gente está se aproximando aí do outono, essa semana aí a gente já chega aí no outono, e aí a gente tem uma redução dos volumes de chuva como é esperado, inclusive na região norte. Lembra, Pablo, que a gente falava aí de bastante chuva lá na região norte? A gente já está vendo aí pelo mapa que tem uma redução aí desses volumes. Bem significativo. Esse pessoal aqui todo já colheu a soja, né? Está preparando para o milho? Sim, Mato Grosso aqui já está se preparando, Mato Grosso do Sul ainda está atrasado, Goiás ainda tem para colher, Paraná, ali quase todos os estados ainda tem um pouco para colher. O estado de Mato Grosso é o mais adiantado. A gente tem uma Topiba aí que está se preparando aí para a colheita. Tá certo. Vamos agora para a região do Rio Grande do Sul para falar também dos nossos granjeiros. Se por acaso tem mudança para vocês aí, muito brusca, isso, a gente vai para Erechim, que lá que tem granjas, olha só. Nos próximos dias, Pablo, a gente não tem muitos volumes de chuva, olha aí, no máximo 7 milímetros. Início de abril que a gente vai ter 2 dias, 2 episódios com chuva de até 35 milímetros. Depois a gente tem mais uma janela e finalzinho, ou metade ali de abril, a gente tem um pouco mais de chuva. Vão ser 15 dias com chuva, 138 milímetros. Ainda é pouca chuva,
chuva, mas já é um respiro ali para essa região que estava praticamente zerada, né, Pablo? Vamos avançar um pouquinho mais? Vamos ali para maio, pegando o finalzinho de abril, 10 dias, 114 milímetros. Olha aqui, a gente vai ter uma grande janela aí de tempo firme ali no Rio Grande do Sul. 19 de abril até praticamente até o dia 14, quase um mês sem chuva, então o tempo volta a ficar firme. E aí a gente vai ter lá para meados de maio chuvas mais significativas, episódios de até 45, 50 milímetros de chuva. Então a gente ainda vai ter um período aí bem seco aí pela frente lá em Erechim. Aí eu separei para a gente dar uma olhadinha nas temperaturas, né? Os granjeiros aí de olho nas temperaturas por conta das aves, é preciso ficar atento a isso. E olha só, a gente vai ter um episódio de queda de temperatura. No dia 18 de abril, mínima de 7 graus, né? 7 graus já é uma temperatura mínima aí que já começa a trazer alguns transtornos para os animais, né? E olha só a máxima de 30 graus no dia 21 de março. Então a gente vai ter uma queda brusca aqui mais ou menos no dia 18 de abril, 7 graus. Aí já traz desconforto para os animais, é preciso ficar atento, até porque a gente vai ter, olha aí, vários episódios de bastante calor e depois essa queda brusca. A montanha-russa tá aí, né, Kelly? Exatamente. Aqui é o quê, ó? 2, 3, 4 dias vai cair de 5 a 6 graus aqui em poucos dias, então é preciso ficar atento. Olha aqui, ó, de 20 vai para 11, quase 10 graus aí, 9 Anota graus aí. Viu, aí. Gente, bem final do mês para começo de abril, ó, 3 Exato. de abril. Mas a temperatura mínima ainda vai estar em torno de 10. Agora, lá no dia 18 de abril, que a gente fala é que a gente vai ter 7 graus. Aí já é um frio que traz aí já alguns problemas para os animais. É preciso ficar atento aí em relação a isso. Tá bom, muito obrigado pelas informações importantes. E o pessoal de casa mande fotos e vídeos pra gente. Essa semana ainda a gente vai ter material para mostrar. 985240073, manda aí a sua dúvida da sua região que a Kelly responde. Tô esperando, a gente se vê. Tchau, Pablo. Obrigado, até tchau, gente. Um grupo de trabalho técnico do Ministério da Agricultura vai avaliar os pedidos de fiscalização que vêm da indústria farmacêutica sobre produtos veterinários, com possibilidade de falsificação. O objetivo é evitar fraudes e adulterações. Quanto maior o risco, como o das vacinas de uso em campanhas, maior a fiscalização. O trabalho vai durar 6 meses e pode durar mais 3 para relatórios. E você prefere inverno ou verão? Independentemente da sua resposta, fato é que você sempre procura uma maneira de ficar mais confortável, né? Por exemplo, quando dá aquele calorão, liga o ventilador ou o ar-condicionado? Pois é, manter uma temperatura confortável é essencial. E nos aviários também. O resultado se vê no desempenho das aves. Por isso, nós vamos mostrar agora como deve ser a ventilação ideal nos galpões. Confira na reportagem da Júlia Fabre. A granja da família Meira fica em Campina do Monte Alegre, no interior de São Paulo. Ao entardecer, a temperatura começa a cair rapidamente. Dentro do aviário, o clima está agradável. Nem dá para saber se está gelado ou quente lá fora. Tá tudo controlado e monitorado pelo painel. A manutenção da temperatura garante que as aves nunca passem frio nem calor. Isso é bem-estar animal. Quanto melhor tiver programado aqui e quanto for a melhor sensação térmica lá dentro, melhor o ambiente, melhor o desempenho da ave. A ventilação é o principal parâmetro de controle do ambiente das aves. A troca de ar remove o excesso de umidade, ajuda a regular a temperatura e limita o acúmulo de gases potencialmente nocivos nos aviários. A temperatura ideal dentro dos aviários muda de acordo com cada fase de vida das aves, mas a ventilação tem que ser constante. Eric, de que maneira a ventilação está relacionada com a ambiência dentro dos aviários? Ela está diretamente relacionada. Na fase inicial, a gente preconiza uma ventilação lateral para a gente não resfriar o aviário, porque a ave demanda uma temperatura um pouco mais alta, e também a gente preconiza a retirada dos gases nocivos. Com o passar da idade das aves, ela vai ter uma necessidade de uma temperatura um pouco mais baixa. Com isso, a gente parte para a ventilação de transição, porque ela precisa de uma temperatura um pouco mais baixa, mesmo assim ela ainda não aceita uma ventilação muito forte. Na fase final, a gente vai para o túnel, porque daí a ave ela é retirada do calor por forma de convecção, pela velocidade do ar, que a gente preconiza ali em torno de 3,5 metros por segundo. Nesse momento, as aves do Alberto estão com 34 dias. Nessa fase da vida das aves, a temperatura corporal delas é mais alta, então o ambiente precisa estar
resfriado. Alberto, qual é a temperatura do seu aviário agora? Hoje a gente está trabalhando com 22 graus da sensação térmica. E como que você faz o controle dessa temperatura? O controle da temperatura é feito através do painel, através dos exaustores e da placa evaporativa. Com isso a gente consegue calcular a temperatura, a umidade do ambiente e a velocidade do vento. A gente consegue chegar numa sensação térmica de 22 graus, independente da sensação térmica do externo do ambiente. A preocupação com a temperatura deve ser constante e a família Meira está sempre atenta. O conforto das 84 mil aves é prioridade na granja e está diretamente relacionado com a qualidade da carcaça. Quais são os indícios, observando o aviário, de que a ventilação está sendo feita da forma correta ou de uma forma equivocada? A gente tem sensores que demonstram nos painéis, mas principalmente o comportamento da ave. O produtor tem que estar dia a dia analisando o comportamento da ave e vendo se está relacionado com a temperatura ou não com o comportamento dela. Tudo isso vai ser relacionado diretamente com o peso e a conversão final da ave. Então a gente sempre consegue ter um manejo muito bom das aves mesmo. Sempre proporcionando um animal com carcaça muito boa, uma qualidade muito boa. Sempre controlando muito bem o ambiente. O ambiente é o que vai te dar o resultado no final. E a gente sempre traz um especialista para tirar nossas dúvidas. Hoje, via Skype, é o João Nelson, médico veterinário, especialista em produção de frangos de corte e mestre em produção animal. Bom dia para você. Responda, por favor, já a nossa pergunta, porque até muita gente, leiga, não imaginaria, que não só temperatura é importante para a produção animal, mas até a ventilação dentro da granja. E isso também tem a ver com o bem-estar, é isso? Com certeza, Paulo. Bom dia a todos. Além da importância da temperatura, o conforto térmico das aves, a gente tem também como fator fundamental para uma boa criação, bom bem-estar das aves, a questão da qualidade do ar, que envolve manter taxas aceitáveis de oxigênio dentro do galpão e boas condições de gases, principalmente gases abaixo dos limitantes para as aves, principalmente o gás carbônico, e também a amônia, que é produzida aí pela cama, em condições adequadas. Pois é mais justamente por conta dessa amônia, desses gases que tem ali, nem pela questão do bem-estar do animal com os ventos, mas o como isso vai acabar fazendo o ar circular mesmo, E esses gases que são da própria produção, que vem da própria produção, vem da cama também, vem ali das fezes dos animais, porque fazem mal a ele, podem dar um desconforto. Os gases, por exemplo, o gás, falando da amônia especificamente que tu comentou, a amônia ela é produzida a partir das fezes, da eliminação das fezes e do ambiente úmido. Então, quando a gente tem excessos de umidade na cama, por exemplo, a gente tem maiores produções de amônia. Por isso, as nossas recomendações são sempre manter boas condições de cama e, além disso, sempre nós temos que ter algumas taxas mínimas de ventilação para que a gente consiga manter dentro do galpão, já que ele é um galpão parcialmente fechado, manter boas condições e bons índices abaixo dos limites aceitáveis aí de amônia e também o gás carbônico, que também é um gás que é produzido pela respiração das aves. As aves elas respiram o O2 e elas eliminam para o ambiente o CO2. Então essas taxas mínimas elas são necessárias para a gente manter essa boa qualidade do ar. A amônia ela pode causar o que para o animal? Ela pode causar um desempenho zootécnico menor e o CO2 também, além de prejudicar as vias respiratórias dos animais, e também o CO2 ele causa sonolência nas aves. Então, partindo para uma linguagem um pouco mais simples, se nós ficarmos numa sala fechada sem uma circulação mínima de ar também, nós humanos vamos sentir uma certa sonolência. Com os animais é muito parecido. Certo. E agora, no inverno, no outono, no caso, a gente estava falando disso agora com aquele ave lá aqui, quedas de temperatura, isso ajuda um pouco nesse controle ou até atrapalha, hein? Por isso nós precisamos ter bons aquecimentos e aviários bem isolados, Então não chega a nos atrapalhar, Pablo, em aviários onde a gente tem boas condições de aquecimento. Então as nossas orientações são todas para manter bons aquecimentos e, consequentemente, com bom aquecimento a gente consegue fazer boas ventilações. Então, a gente sempre fala,
Nós necessitamos sempre aquecer e ventilar, e não somente aquecer e não somente ventilar. Então, são as duas coisas juntas que vão trazer bons resultados aí para a nossa granja, para o nosso dia a dia. Tá certo. Muito obrigado, João, pela sua participação, pelas informações e um bom trabalho para você. Eu que agradeço, Paulo, a oportunidade. Bom trabalho. Até uma próxima. O Ligados Integrados de hoje fique por aqui. Não esqueça, você pode rever pelo YouTube, viu? É só ir lá procurar Ligados Integrados. Até a próxima. Tchau, tchau. Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.